A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. Início do quarto trimestre e o último deste ano de 2022. E nesse dia iremos comentar a primeira lição com o tema Ezequiel, o atalaia de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, Senhor, queremos, meu Deus, continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento e, em nome de Jesus, nos ajuda a praticar a Tua palavra, Senhor. Entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Ser conosco nesse quarto trimestre também, assim como o Senhor foi com os outros, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Ok? Desde já agradeço. Lição 1, 2 de outubro de 2022. Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo está escrito: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Um texto maravilhoso. Fala muito forte aos nossos corações. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas notícias. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 3, versículo 16 ao 21 e o versículo 27. A palavra-chave é atalaia. Introdução. As 3 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo deste livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Dicas para o professor de Escola Bíblica Dominical. É interessante que você leia o livro de Ezequiel, os 48 capítulos. Se não puder ler, no mínimo ouça, para você ter uma visão geral de todo o livro e poder realmente falar com propriedade e segurança sobre o livro e sobre essa lição na EBD. E também levar as lições anteriores para recordar com seus alunos, né? Primeiro trimestre, a supremacia das Escrituras, foi uma lição maravilhosa. Também os valores do reino de Deus, muito boa essa lição, falou sobre o Sermão do Monte. E domingo passado nós encerramos o terceiro trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. Foi uma lição maravilhosa que nos ajudou a compreender. Você que não assistiu, pode ir no canal, tem todas as 13 lições para você voltar, recapitular e aprender mais um pouco. A justiça divina, que é o quarto trimestre. Ok? Tópico 1. Sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. O livro de Ezequiel é o 26º livro do Velho Testamento. Também é o 4º entre os profetas maiores, já que temos 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E eu quero aqui explicar algo interessante. Não quer dizer que Ezequiel, que Isaías, Jeremias, Daniel é maior do que Jonas. Não. Está relacionado à quantidade de capítulos. Porque, por exemplo,
O livro de Ezequiel tem 48 capítulos, já o livro de Jonas tem 4 capítulos. Então, nós podemos já verificar que é nesse sentido. E existe diversos profetas na Bíblia que é bem conhecido, porém não tem um livro. Ele não escreveu livro. Elias, Eliseu, Micaías são profetas de grande importância, de bastante relevância, porém não tem nenhum livro escrito. No Velho Testamento existia 3 representações. O sacerdote era o representante espiritual do povo, o rei era o representante político e o profeta era a boca de Deus que falava para os sacerdotes, também para os reis. O profeta também, como Samuel, como Natã, ungiu também reis, né? Então ele também fazia essa função. Só que o livro de Ezequiel é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 24, fala sobre o pecado de Israel e o seu julgamento. No capítulo 25 ao 32, fala sobre profecias contra as nações pagãs. E o capítulo 33 ao 48 está falando sobre o juízo e a restauração de Israel. Tópico 2. Sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. A identidade do profeta. Ezequiel significa fortalecido por Deus. E também ele viveu entre os exilados da Babilônia. Iniciou o ministério no cativeiro quando completou 30 anos de idade. No 30º ano, como está escrito em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, como está escrito em Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. O interessante também é que profeta significa aquele que prediz o futuro por uma inspiração divina, boca de Deus. Então, ele também tinha um nome como adivinhador. Ezequiel era filho de Buzi, que significa desprezado. Só que, para ser um sacerdote, tinha de vir da linhagem de... Não só bastava ser um levita, tinha de vir da linhagem de Arão. E como sacerdote, ele se preparava aos 25 anos. Quando chegava aos 30 anos de idade, que é mais ou menos isso aqui, 10, 20, 30. Quando está no auge, ele começa a exercer a função de sacerdote, que era servir a tenda da congregação, que era também servir no lugar santo. Quando ele completa 30 anos, ele está no cativeiro. E no cativeiro, ele ali desesperado, também frustrado, o Senhor fala com ele e começa a dar visões do alto. O sacerdote Ezequiel para uma função de ser agora profeta de Deus naquela terra. Profeta de Deus no cativeiro. Era para exercer a função como sacerdote. Mas Deus agora diz para ele, você agora vai ser profeta. Mas o interessante é que, para ser profeta, Deus inicia com visões e depois fala com ele, olha, você vai comer o rolo. Aquele rolo ali tinha lamentações, ais, e ele tinha de comer. E quando ele come, ele sente um gosto de mel, de doçura. Outro detalhe é que o profeta Ezequiel deveria sentir na pele o que aquele povo obstinado, desobediente
iria sofrer. E eu quero trazer aqui 3 situações que Ezequiel teve de passar. Primeiro foi deitar no chão, do lado direito e esquerdo durante um período, amarrado. Também se alimentar de esterco de animais, que representava ali imundícia. E também raspar o cabelo e a barba, que também era uma desonra e uma humilhação. Então, o profeta, ele pensou que ele iria exercer a função como sacerdote, mas Deus assim muda a chamada dele. Deus muda o ministério para ele ser um profeta de Deus, um homem inspirado, um homem que iria falar o que Deus estava revelando para ele, aquela nação desobediente. O tópico 3, sobre o atalaia. Atalaia significa lugar alto. Então eu achei interessante do comentarista quando ele fala aqui: essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Enfim, o atalaia ficava em um lugar muito alto, ele era responsável de ficar vigiando para ali anunciar um perigo que viesse ou uma boa notícia também. Então, se um exército viesse contra o reino e o atalaia não avisasse, fosse pego de desprevenido o exército, o culpado iria ser o atalaia. Então, a responsabilidade do atalaia era realmente avisar sobre o perigo, o fim dos 7 dias. Então, o fim dos 7 dias é o quê? O profeta aqui começa a receber visões, aquelas visões profundas, e ele cai. E ele não consegue ficar em pé. E aquela situação veio, que o capítulo 2, o Senhor está dizendo: filho do homem, levanta, né? Levanta, põe-te em pé que eu quero falar contigo. Então, o Senhor começa a introduzir o chamado profético na vida de Ezequiel. A expressão filho do homem. Deus não se dirigiu ao profeta Ezequiel chamando pelo nome, mas sempre falando como filho do homem. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. E o interessante é que o Senhor sempre está falando: filho do homem, diz; filho do homem, ouve; filho do homem, levanta; filho do homem, põe-te em pé; filho do homem, profetiza; filho do homem, come; filho do homem, toma. Então, sempre o Senhor está falando com a mesma linguagem para ele poder entender e poder passar também de forma fácil para que todos possam compreender aquilo que o Senhor estava falando através do profeta Ezequiel. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Ezequiel 3:11. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O que Deus está falando aqui? Eu vou mandar o profeta para depois não dizer: ninguém me avisou, mas Deus estava mandando o profeta para avisar que iria acontecer. Se eles mudassem, tudo bem. Mas como realmente eles estavam na rebeldia, porque eles estavam ali no pecado, na desobediência, na idolatria, na prostituição, já que era uma nação santa, eles realmente se corromperam e não deram mais ouvido ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tópico 4. Sobre a responsabilidade. A responsabilidade do cristão. A responsabilidade do cristão é como a responsabilidade de Jonas. O Senhor levantou Jonas para anunciar
sobre a destruição em Nínive. Ouviu aquela mensagem, se arrependeu, mudou de vida e o Senhor transformou. Porém, se eles não dessem ouvido, iria realmente ser destruído. E o Senhor manda o atalaia justamente para avisar sobre o perigo, e eu e você temos de avisar. É o nosso papel de avisar, e não somente de avisar, estar também atento. Porque não basta somente eu avisar sobre o perigo que está vindo, que é a volta de Jesus. Jesus vai voltar. E quem não estiver preparado, infelizmente, vai ficar. Timóteo capítulo 4, versículo 16, está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, o trabalho também do profeta e do atalaia é anunciar e também vigiar, porque o apóstolo Paulo está falando aqui ao jovem pastor Timóteo justamente isso. Tenha cuidado, porque você tendo cuidado, você vai se salvar e salvar aqueles que estão te ouvindo. Porque às vezes a gente quer anunciar o evangelho e esquecemos de nós mesmos e queremos alcançar o mundo inteiro e perdemos a nossa própria vida, perdemos a nossa própria salvação. E que nós possamos estar vigiando a todo momento. A responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Como está escrito em Ezequiel capítulo 3, versículo 27, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 está escrito: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade é anunciar o evangelho ao ímpio. Não é forçar ele ser crente. Até porque o nosso papel é anunciar. E quem convence, como está escrito em João 16, versículo 8, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa responsabilidade é anunciar. Se o ímpio não crê, ele não vai ter desculpa no dia do juízo final. Olha o que está escrito: a justiça divina. No dia do juízo final, ele não vai ter desculpa. Ah, ninguém me falou, ninguém me avisou. Não falou. Tem aí o profeta, tem o atalaia, tem o presbítero Rangel, tem o irmão José, tem o irmão Antônio que me avisou, mas eu não quis dar ouvido, porque o Senhor não quer pegar ninguém de surpresa. Ele quer avisar, por isso que ele manda os profetas, os atalaias, para anunciar que, se bem que hoje não existe uma revelação, um novo evangelho, a nossa profecia é o evangelho de Jesus Cristo. Essa profecia que nós temos de anunciar a todo momento. A extensão da nossa responsabilidade. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6. Aqui está falando sobre o serviço pastoral. Então, o pastor, ele tem esse compromisso também, essa responsabilidade de cuidar daquele que se afastou do rebanho. É o serviço pastoral. Lógico que nós também, como crente, nós vamos ali visitar um irmão que deixou de vir, normal, mas isso é uma função específica do pastor da igreja. Conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixe de ouvir.
Continue anunciando a mensagem, é o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude, como Atalaia, como Ezequiel, que era um atalaia, que era um profeta, de anunciar. E não venhamos ficar calados, porque tem profetas que recebem e fica calado. E Deus queria que o profeta fosse também um atalaia, que anunciasse. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse estudo, dessa aula, comente, se inscreva e nos ajude a compartilhar ao maior número de pessoas. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.